Salve, salve todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Fala Aqui, uma produção da Working Publicidade. E hoje está acontecendo o 9º simpósio de ortopedia de cães e gatos. É o maior do país e, graças a Silvete, obrigado Silvete, estamos aqui tendo a oportunidade de conversar com grandes profissionais da área. E hoje eu vou receber ele, que é doutorando em cirurgia clínica veterinária, em ortopedia e neurologia. E hoje ele está aqui, além de me ajudar a apresentar o programa, ele está fazendo a primeira palestra dele nesse grande evento. Eu falo com ele, recebo aqui, Dr. Renato Barroco Neto. Prazer. Professor, muito obrigado, bem-vindo. A satisfação é toda minha. Para a gente começar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da tua carreira profissional para quem ainda não te conhece. Bom, eu sou formado na Universidade Brasil, no campus de Descalvado, né? Iniciei os meus estudos lá no ano de 2013, e aí eu me formei no ano de 2019. Logo na sequência já consegui passar numa residência em cirurgia veterinária na Universidade de Franca, lá em Franca, onde eu concluí durante 19 e 20, no ano de 19 e 20 essa residência. Em 2021 eu consegui vir para cá, no programa de mestrado, já inserido na ortopedia e na neurocirurgia. Onde eu consegui chegar até hoje aqui, já indo para o meu segundo ano de doutorado, também com ênfase nessas áreas de atuação. Poxa, muito bacana, muito bacana. E agora sim, eu não sei se, para a gente entender um pouquinho, como que começou essa história com a veterinária? Foi alguma coisa nata? Foi como eu, por exemplo, que quando cheguei na faculdade, falei assim, e agora? O que eu vou fazer aqui? Né? E a gente vai escolhendo. Para quem está começando até... conta pra gente, como que foi a tua história com a veterinária? Então, eu sempre fui muito ligado a campo, a animais na época de grande porte, né, desde criança. Meus pais foram nascidos e criados, né, em fazenda, e eu não nasci na fazenda, mas criei muito gosto por isso. Então, os acompanhava desde criança. Né, e sempre foi um gosto estar no meio disso, né? Então, desde criança, falava-se muito que o Renato vai se tornar veterinário, o Renato vai se formar em medicina veterinária. Só que isso, na época, parecia um sonho muito distante. Nós éramos de uma família muito humilde, né, e a gente sabia, né, não tinha tanta acessibilidade na época em que eu era criança para conseguir uma faculdade, a não ser que você realmente conseguisse, né, um vestibular e passar numa vaga de uma universidade pública. Isso parecia um sonho um pouco distante. Mas isso já era uma semente ali plantada dentro da minha família, né, para mim. Mas mesmo querendo veterinária, eu iniciei um outro curso. Eu iniciei o curso de engenharia mecatrônica, no qual eu fiquei matriculado por quase 3 anos, mas vi que eu não tinha tanta afinidade com números e cálculos. Não sentia aquilo me trazer algum tipo de satisfação. Foi num domingo de manhã, uma conversa com a minha mãe, e aquilo já estava martelando na minha cabeça, né? E foi onde minha mãe falou, olha, nós tínhamos a faculdade que era no quintal de casa, né, na cidade de Descalvado mesmo, volta para casa, ela falou, a gente dá um jeito de conseguir pagar a sua faculdade, você volta a morar para cá, você se sente reconectado novamente e fica aqui com a gente, né? E assim foi como aconteceu. E aí, depois desses 3 anos tentando fazer a faculdade de engenharia, foi quando eu voltei e comecei a veterinária na minha cidade, que foi Descalvado. E aí se sentiu em casa mesmo, né? Em todos os sentidos, né? Me lembro até hoje que muito eufórico, muito feliz pelo primeiro dia, né? E aí eu lembro que eu sentei na sala de aula ali, um pouco perdido. Eu lembro que é até bem engraçado, né? Eu vi o primeiro slide era uma vaca, tinha um silo ali, eu falei, falei pra minha mãe, eu falei, tô em casa, tô feliz. Que bacana. Professor Renato, dar aulas, né? Sobre dar aulas. Como que começou essa história? Quais são as suas intenções para o futuro? Conta um pouquinho para a gente dessa parte. Dar aulas, né? É algo que a gente sente aflorar, né, dentro de nós. Então isso começou, eu senti que isso poderia ter um andamento durante a residência, né? A residência ela permite isso para nós, né? Da mesma forma que a gente convive com professores, nós nos tornamos professores também dos alunos que nos acompanham durante a rotina. Então, eu senti que nos momentos de atendimento, das aulas práticas,
com os estagiários, a presença de procedimentos, de atendimentos com os estagiários, aquelas explicações, aquele network era muito satisfatório para mim, era algo que me trazia muito prazer. Então eu senti que eu poderia seguir talvez por esse caminho, né? Então, no entanto que até hoje é um dos meus maiores prazeres profissionais é estar dentro de um hospital-escola, é estar na presença de alunos, estagiários, né? Isso a residência começou a florar em mim, né? E quando eu tive a oportunidade de vir para o mestrado, né, você começa a direcionar um pouco mais esse trabalho para essa área, né, os seus estudos para essa área, a sua formação para isso, né? E aqui a gente começa a receber oportunidades para estar atuando de tal forma. Então, conforme a gente vai mostrando nosso trabalho, nosso desenvolvimento dentro da pós-graduação, alguns convites vão surgindo, né, dentro mesmo da própria universidade. Eles mesmos vão observando assim, que bacana, que bacana. Então, aqui na própria universidade nós temos alguns cursos de pós-graduação, tanto de tecidos moles quanto de ortopedia e neurocirurgia, né? E volta e meia, o professor Bruno, o professor Gustavo fazem convites para que ou ministremos algumas aulas ou até mesmo alguns módulos desses cursos, né? E onde essas oportunidades vão surgindo e a gente vai dando nossos primeiros passos dentro dessa área acadêmica, né? Muito legal, muito legal. Agora, professor Bruno, palestrante pela primeira vez em um dos maiores eventos, né, de ortopedia veterinária do país. Conta pra gente, né, como que tá a sua expectativa? Você tá tranquilo? Tranquilo eu tô, mas não sei se é assim que eu deveria estar. Talvez eu ainda não esteja tendo a noção da grandeza e da responsabilidade. Tenho noção disso, né? Mas como eu faço parte também da organização, talvez no ato do evento eu não esteja sentindo tanto isso, né? Mas muito provavelmente nessa noite amanhã eu vou sentir um pouco mais, com certeza eu vou acordar um pouco mais ansioso, né? Mas eu fiquei extremamente feliz e lisonjeado com o convite, né, dos professores Bruno e Gustavo, para que eu pudesse, né, estar realizando minha primeira apresentação num evento dessa grandeza, né? E quando eu recebi o convite foi de muita euforia, né? A gente vai trabalhando de pouquinho em pouquinho, a gente acha que nosso trabalho não está sendo visto, né? Mas os nossos mentores com certeza estão nos acompanhando, estão vendo a nossa evolução e uma hora a oportunidade aparece, né? E como o professor diz, né, a oportunidade vem conforme o preparo vem também. Então, acredito que de pouquinho em pouquinho, com muito trabalho aí, essa oportunidade chegou. Eu espero poder estar realizando realmente uma boa apresentação aí. Professor Renato, qual vai ser o tema da tua palestra? Tá. O tema da minha palestra ele é PRP versus PRF, né? Então, a escolha desse tema, né, foi pela relação que tem com o meu projeto de doutorado, né? E o meu projeto de doutorado ele é com utilização de enxertia óssea, né? Só que é um pouco diferente, porque não propriamente eu estou utilizando o osso como método de enxertia óssea, mas sim um biomaterial, né? Um biomaterial à base de PLA, né? É um ácido polilático e ele é impresso, né? Um chamado scaffold. Ele é uma cunhazinha impresso numa impressora 3D e esse material ele pode ser esterilizado, ele pode ser implantado em um paciente vivo, né? Que bacana. Isso. Nós estamos avaliando esse material, né, para ver osteocondução, osteoindução e osteointegração, né? Resumindo, a gente está vendo se a gente consegue usar esse material como forma de enxertia para grandes defeitos ósseos, né? Esse material ele tem todo um preparo. Ele não é um material compacto, ele é todo trabeculado para mimetizar o osso e para assim permitir também com que essas células de formação óssea se transportem por dentro dessas trabéculas formadas nesses scaffolds, né? E isso a gente está avaliando o potencial, né, de osteocondução, osteoindução e osteointegração. Então a gente está vendo se a implantação desse material ali permite com que forme-se osso dentro dessas estruturas e assim a gente consiga reparar aquele grande dano ósseo que foi causado por algum trauma, né? E aí vem onde entra o tema da minha palestra, que um braço do meu projeto foi a utilização de um outro tipo de enxerto,
né, o chamado PRF, que é a sigla significa plaqueta rica em fibrina, né? É um material que nós coletamos do próprio paciente, temos uma centrífuga especial para preparar esse material e o resultado dessa centrifugação nós tiramos desse tubinho e aplicamos no próprio paciente, né? E por que a gente está fazendo isso no meu estudo? Porque não existem estudos isolados que comprovem a efetividade desse PRF. O meu trabalho está trazendo resultados para a gente conseguir fazer publicações e aí tem uma base, né, do verdadeiro potencial dessa estrutura. E aí, como eu estou utilizando isso no meu doutorado, serviu de tema também para a minha apresentação de amanhã. Foi aí que surgiu toda a ideia desse tema. E o comparativo que eu vou fazer também, PRP e PRF, porque as primeiras amostras coletadas, os primeiros trabalhos foram em PRP, que é plasma rico em plaqueta. O PRF é uma extensão desse PRP. É um outro tipo de preparo, é um outro tipo de centrifugação e é um outro tipo de material. Digamos assim que ele é um refino do primeiro que surgiu lá, que foi o PRP. Então nós refinamos o que a gente vai retirar dessa amostra para poder aplicar no sítio problemático ali que tem a lesão como forma de enxerto. Fala pra gente, numa aplicação de um caso, por exemplo, você pode citar um caso em que essa aplicação seria eficiente? Em humanos, na medicina e principalmente na odontologia, a utilização do PRF ela já é mais sedimentada, já existem muito mais estudos, né, e que mostram a aplicação não somente em complicações de fraturas, como por exemplo, né, mas sim a utilização deles em cartilagem, em tendões e músculos e também osso, né? E no nosso caso, por exemplo, que o estudo de interesse é no osso, né, em reparação óssea, as situações que a gente costuma usar, por exemplo, um animalzinho sofreu uma fratura, foi operado, foi colocado uma haste, uma placa e parafuso, e a gente começa a ter complicação com essa primeira intervenção, seja por excesso, stress shield, né, uma fratura que ficou muito estável, e esse osso começou a entender que ele não precisava existir ali, ele começa a sumir, seja por uma fratura que tornou-se infectada, né, e o osso começa a sumir, está instável, os implantes já não estão mais estáveis como deveriam estar, né, e a gente precisa intervir, né. Só que um dos fatores para a consolidação óssea, o primeiro é a estabilização, a gente precisa que essa fratura precisa estar estável, e o outro a gente precisa da biologia óssea para que esse osso possa se reparar novamente, né? Ele cicatrize, digamos assim, né? Então nós utilizamos o PRF. Esse PRF ele tem fatores de crescimento, né? Que eles atuam nesse foco de fratura, auxiliando a biologia nesse foco de fratura que está instável, está infectado ou o osso está sendo reabsorvido. A gente precisa de algum adjuvante ali para que volte a formar osso novamente ali. Então a gente faz uso dos enxertos, né, que são os nossos adjuvantes nessa reparação óssea, né? E o PRF nada mais é do que uma forma de enxerto autólogo, né, um enxerto que parte do próprio animal, do próprio paciente. Tá? Entendi. Então o PRF nesse sítio, nesse foco de fratura, ele vai atuar como um sinalizador ali, né? Ele vai contribuir para que células de reparação óssea atuem de uma forma mais efetiva ali. E o próprio PRF ele possui fatores de crescimento que vão acelerar esse processo, né? Ele não faz com que forme mais osso, mas ele faz com que o osso cresça de uma forma mais organizada ali. E também ele atua como um possível estabilizador, né, de inflamação e infecção naquele local. E a vantagem dele, quando comparado ao PRP, o PRP ele tem esses mesmos fatores, só que ele atua ali por horas e às vezes passa de 24 horas e ele já não tem mais atuação. PRF não. PRF ele tem atuação desses fatores de crescimento por até 14, 20 dias, né, e essa é a grande vantagem. Então, além de acelerar esse processo de reparação óssea, ele atua controlando o ambiente biológico e ele age por um período muito mais longo quando comparado ao PRP, desculpa.
Bom, tá explicado porque virou tema da palestra, sua tese, porque, né, do que a gente pouco entende, né, Elaine? Mas a gente consegue entender perfeitamente os benefícios, é muito legal. Professor Renato, para uma pessoa que hoje tem interesse ou gostaria de saber mais, o que você poderia fazer desses simpósios assim, recomendar? O que você diria para um estudante ou mesmo alguém que já está atuando, né, sobre o que vai agregar para ele, quais os benefícios dele estar vindo para esse simpósio? Eu acho muito interessante esses cursos, seja para alunos que estão durante a graduação, estão ainda em decorrer da graduação, para os que estão para se formar, para os que acabaram de se formar e querem uma área de atuação, ou os que estão na residência, né? Para os de graduação, é legal porque mostra para você uma possível área, né, de sequência na sua formação profissional. Se você se identifica com aquilo, se aquilo te traz alguma... te chama atenção, né, se você se conecta com aquilo que você está vendo. Né? E para os que estão já formados, que estão iniciando, é legal, além do conteúdo profissional, esse network. Então aqui você encontra colegas que estão atuando já dentro da mesma área, professores, palestrantes, aqueles palestrantes que você acha que são inacessíveis, de repente você está aqui, está ao lado deles, você consegue tirar uma dúvida, consegue um conselho de vida para a sequência profissional também. Então acho que mesmo que se está iniciando ou se está para iniciar uma carreira profissional, acho que esse ambiente ele favorece muito para a formação do profissional de uma forma bem bacana. Muito legal, muito legal. Quem foram as pessoas, quem foram os profissionais ou as pessoas que te inspiraram, né, durante aí essa jornada tua? Bom, isso começou lá atrás, né? Nos meus primeiros anos de graduação, eu era envolvido com pesquisas de indústria farmacêutica. Eu não tinha esse contato ainda com realmente a clínica veterinária, né? E começou lá no meu segundo para terceiro ano de faculdade, quando eu iniciei a disciplina de semiologia, e era o professor Fábio Gava, né? Cardiologista, um ser humano incrível, e a aula dele era fantástica. E aquilo me fascinou muito. Eu falei, eu quero ser isso aqui. E foi muito legal. E aí eu me desvinculei de todos os projetos da indústria farmacêutica, né, relacionados à indústria farmacêutica, e comecei a acompanhar a rotina do hospital graças ao meu primeiro contato com o professor Fábio Gava, né? E aí lá dentro do hospital eu conheci o professor Arthur Gouveia, né, que para mim acho que é um dos seres humanos mais incríveis que eu pude conhecer e estar ao lado, né? E ali começou o meu primeiro contato com ortopedia, né? E dali até o final da minha graduação eu não desgrudei mais do Arthur. Até eu ir para a residência eu grudei nele, não saí até eu conseguir a minha vaga na residência, né? Então ali do segundo para o terceiro ano que começou o meu contato com ortopedia, e eu entendi que era aquilo que eu queria seguir na minha vida, e assim foi até eu conseguir a residência, né? Aí na residência a gente tem não é só ortopedia, né? Você atua como um cirurgião geral, e depois no mestrado novamente eu consegui direcionar, né, esse estudo voltado só para ortopedia e neurocirurgia. E aí é legal porque assim, quando a gente está lá na graduação, a gente vem assistir as palestras, a gente vê professores como, por exemplo, o professor Bruno, o professor Gustavo, né, fazendo as apresentações, e aquilo parece de outro mundo, né? E quando a gente vem para o mestrado, você se dá conta que você está ao lado dessas pessoas. Essas pessoas são humanos como nós, né? E você vê que é possível você estar realizando esses sonhos também, né? Então, um dia você está lá sentado, você está admirando o trabalho daquele colega, né? Assim como o professor Bruno, o professor Gustavo, e num outro dia você está dividindo o centro cirúrgico com eles. Então isso é uma coisa fantástica mesmo. Eu imagino. Nossa, muito legal. Muito legal. Uma coisa muito legal durante a minha graduação também, que eu consegui associar a minha pesquisa voltada para a clínica médica e a minha área de atuação, que era a cirurgia, né, eu consegui associar isso também. Então eu tive basicamente dois orientadores durante a minha graduação. Um deles foi o Arthur, né, que além da questão profissional me ensinou lições para a vida, né? E eu tinha o Paulo Jarque também, né? Que o Paulo Jarque, acho que talvez um dos maiores nomes da oncologia no Brasil, né? E eu podia acompanhar ele também.
Então eu fazia esse balanço, né? Eu tive esse privilégio durante a minha graduação de estar ao lado desses dois grandes profissionais, que também são dois seres humanos fantásticos, né? Então, para mim foi um privilégio muito grande. E aí eu acabei optando por seguir a área da cirurgia mesmo. Mas pude ter contado com essas duas áreas de atuação. Foi um privilégio mesmo. Muito bom, muito bom. É muito legal ver quem inspira hoje, né? Por quem foi inspirado como começou. Muito legal. Sim. Muito legal. E hoje é gostoso, né? Porque a gente vai crescendo dentro da área, a gente vai aos pouquinhos tendo as nossas pequenas conquistas, né? É tão gostoso você compartilhar essas pequenas vitórias com aqueles que te ajudaram nessa jornada, e aí você vê o sentimento é um sentimento muito bom quando você compartilha isso com eles, né? A gratidão da minha parte, você vê assim, realmente uma alegria muito grande vindo deles, né? Acho que é uma via de mão dupla, né? É uma coisa muito gostosa. Eu acho que é muito legal essa questão do nosso vínculo, nosso contato com os nossos orientadores, porque a gente não está aqui só para o nosso desenvolvimento profissional, mas acho que pessoal também, a gente cresce de uma forma que a gente não consegue mensurar, né? E hoje, principalmente, né, como você comentou um pouco mais cedo, hoje os pets, eles, não sei se esse termo é correto, mas existe uma certa humanização disso, né? As pessoas estão adotando pets como filhos mesmo. Então, você não está só tratando o animal, né? Você está acolhendo também o tutor daquele animalzinho, daquele paciente, né? Então, você, desenvolvendo também esse lado humano, você melhora o seu tratamento técnico com o animal, mas não somente com o animal, mas sim também com o tutor. Então, é um ganho muito grande para ambas as partes, né? Eu acho que você está cercado de pessoas profissionalmente competentes, mas humanamente que te agreguem, faz toda a diferença também. Bom, vamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui com o professor Renato, um bate-papo muito inspirador, né? Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Vai ganhar aqui a nossa canequinha do programa de recordação. Né? Ela não é cenográfica, você realmente leva para casa. Muito bom, muito obrigado. Gente, muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. A gente vai deixar as redes sociais do professor para quem queira acompanhar. E é isso. Muito obrigado e até o próximo programa. Mesclado. Você fica olhando pra minha cara, se eu ficar com cara de ué assim, o que será que é isso? Eu tento explicar. Pô, cara, não tá sendo do jeito que eu quero, velho. Desculpa. Fica tranquilo. Bem inspirador. Você sabe que esse vai ser o corte da sua chamada, da sua entrevista, né? Você pensou a mesma coisa, né? Tá muito bom. Tá mesmo? Tá muito bom. Você me fala a verdade.